do Exército Brasileiro, pedir passagem, coragem, pequeno soldado do imenso exército. Os teus livros são as tuas armas, a tua classe é a tua espada, o campo de batalha é a terra inteira, e a vitória é a civilização humana. Vamos aplaudir o Edu Candário, Cristo Rei, na Praça da Cidadania, no desfile de 7 de setembro de 2011. Edu Candário trazendo um dos nossos símbolos nacionais. Temos também a faixa de Edmond Amicis. Em seguida, temos homenagem